Olá pessoal, meu nome é Emerson Lima e resolvemos gravar esse vídeo para falar sobre um assunto que está bem em evidência relacionado ao Covid-19. Tá? Resumimos aqui em poucos minutos todo o histórico de atualizações que a ANS fez com relação aos exames, né? Bom, então vamos lá. Foram muitas as atualizações, não foram poucas. E quando a gente fala do o que cobre, o que não cobre, às vezes acaba ficando um pouco na dúvida, né? Então, para isso, vamos seguir o passo a passo aqui, por ordem cronológica, tudo que foi feito, todas as atualizações que a ANS fez. Então, começando lá no início da pandemia, em 12/3, a ANS publicou a Resolução Normativa 453, que incorporava o exame de COVID por PCR. Tá? Então, identificação de COVID-19 por PCR. Então, essa foi a primeira incorporação, lá em 12/13. Vamos se atentar bem às datas, né, para poder acompanhar. Então, consequentemente, fez a atualização da TUS. Então, a gente vai até dar essa desmembrada assim, entre ROL e TUS, tá? Que é uma coisa que o pessoal acaba confundindo bastante, tá? Que é cobertura, tá no ROL, e TUS é o código que será utilizado ali para cobrar, para pagar aquele procedimento. Então, foi incorporado pesquisa de Covid-19 por PCR, né, um exame que tem diretriz de utilização, né, no outro vídeo a gente vai falar especificamente das DUTs, né, da diretriz de utilização, e aí tem o código TUS 4031-4618, tá? Então esse foi o primeiro momento. A gente vai deixar na descrição do vídeo também o link para essa resolução na íntegra mesmo, tá? Então essa foi uma atualização do ROL. Partindo na sequência, em 28/5 foi publicada uma nova resolução, que é a RN 457. Qual a finalidade dessa resolução? Não foi necessariamente incluir procedimentos diretamente ligados a testes de Covid. Tá? Então, até então, era o teste por PCR, né? O exame por PCR, e aí a ANS ampliou a diretriz de utilização do dímero D. Então, o dímero D era um exame que já fazia parte do rol, mas aí ela foi lá e atualizou as diretrizes e incluiu esses outros 5 procedimentos. Incluiu a procalcitonina, que não tinha cobertura, teste rápido para influenza, teste rápido para VSR, que é o vírus sincicial respiratório, e o influenza A e B, também teste rápido e PCR. Então, qual foi a finalidade dessa incorporação também? Apesar de não ser o exame específico de Covid, mas já para fazer um diagnóstico diferenciado. Então, como são exames que não tinham cobertura, hoje já tem, né, o paciente que se enquadre naquelas diretrizes, ele tem direito a fazer ali o teste rápido de vírus sincicial respiratório, por exemplo. Então é uma forma até de diferenciar, falar, não, esse paciente não é COVID, é VSR, né? E assim, consequentemente, né, assim os outros exames também. Então essa foi a atualização lá de 28/5, né? Vamos seguir a cronologia, né? Vamos seguir as próximas resoluções. Isso foi a RN 457. Então esses são os códigos TUS que já existiam na tabela, não foi incorporado código novo, tá? Dímero D já fazia parte, só houve uma atualização de DUT. E os demais, que até então não tinham cobertura, você vê nenhum deles, então você vê a diferença. Né? Existia código TUS para esses procedimentos, mas eles não eram cobertos no rol. Tá? E a ANS inseriu esses nessa atualização. Tá? Dando sequência no histórico de atualizações, em 29/6, através de uma liminar, por força de uma liminar, né, uma demanda judicial, a ANS publicou a RN 428. Tá? O que trazia de informação na RN 428? O tão pedido
teste sorológico que a ANS ainda não tinha incorporado, estava em discussão, estava comentando, falava de análise e tudo mais, porém não foi feita a cobertura até então. Só que, né, teve um processo judicial, tá? E o juiz concedeu a liminar e falou, não, agora tem que incorporar. E a ANS simplesmente transcreveu da forma que foi definido ali pelo juiz, né? Então ela incluiu a pesquisa de anticorpos IgA, IgG e IgM. Isso aqui que a gente tem que sempre se atentar, tá, pessoal? Esse é o texto que a ANS inclui no rol. O que a ANS incluiu aqui? Pesquisa de anticorpos IgA, IgG e IgM. Isso na época deu um pouco de confusão até para saber o que era coberto e o que não era. Tinha uma diretriz, agora era uma diretriz um pouco vaga. Não especificava se por exemplo, o teste rápido tinha cobertura ou não tinha, né? Foi publicado um código TUS, e aí o código TUS, que é o código que será utilizado ali para cobrar, para autorizar aquele procedimento, ele trazia uma informação de anticorpos por pares. Então isso acabou induzindo algumas negociações. Então quando fez a negociação do prestador de serviço com a operadora, muitos acabaram levando em consideração essa forma de padronização que era por par, ou seja, IgA e IgM ou IgG e IgM, tá? Com base nessa descrição TUS, né? Essa foi uma publicação que a ANS fez por conta dessa liminar. Então, recapitulando o histórico, foi incorporado o exame por PCR, foram incorporados exames para o diagnóstico diferenciado, foi incorporado teste sorológico, tá? Por conta da liminar, né? Não era a vontade da ANS incluir nesse momento. O que aconteceu em 14/7? Olha como a gente tem que tomar cuidado, porque se você não tomar cuidado, o que vai acontecer? Uma hora é coberto, uma hora não é, e aí acaba deixando de atender o que tem cobertura, ou atendendo sem ter cobertura, aí não vai receber depois, vai receber glosa. 14/7, essa liminar foi suspensa, né? Então teve uma nova decisão judicial suspendendo os efeitos daquela liminar que estava vigente até então. Isso lá em 14/7, vamos lembrar aí das datas, né? Só que a ANS, ela manteve ainda vigente a RN 458, mesmo aquela liminar não tendo efeito mais, aí disse, não, vamos manter aqui por enquanto, né, essa cobertura, só que ela convocou uma consulta pública, né? Teve nesse intermédio uma consulta pública, né, entre a liberação dos exames sorológicos, houve uma consulta pública onde participou pessoas, profissionais relacionados a órgãos de defesa do consumidor, pessoal da ANS, a Sociedade de Patologia Clínica. Então, diversos profissionais participaram dessa consulta pública, né? Tem até o vídeo disponível no YouTube. E aí chegaram aí numa conclusão e tudo, né? E aí quando foi em 13/8, a ANS publicou a RN 460. Qual que é a finalidade da RN 460? Revogar a RN 458, ou seja, a RN 458 hoje não tem validade, né? Ela foi revogada. Além de revogar a RN 458, que era aquela que incorporava o teste de Covid, né, por sorologia, incluiu novamente, só que de uma forma um pouco mais específica. Isso que a gente tem que tomar muito, muito cuidado. A forma que ela incorporou agora, tá? Para poder não achar que agora a cobertura foi um pouco mais específica. Vamos ler o que diz aqui o procedimento no rol. SARS-CoV-2, né? Coronavírus Covid-19, pesquisa de anticorpos IgG ou anticorpos totais. Então ela dividiu em dois esse procedimento,
Tá? Então, basicamente dois procedimentos que passaram a ter cobertura. Então, antes você tinha IGA, IGM e tal. Hoje, a cobertura está um pouco mais específica, através da RN 460, que é o que? Anticorpos IgG ou anticorpos totais. Ah, mas e aquela negociação que eu tinha por par? Lembra o código TUS? Que era por par? Hoje já não tem mais cobertura por par. Por quê? Porque o anticorpos isolados é isso aqui, ó, IgG. Então a gente não tem IgG e IgM, IgG e IgA, tá? Então quando fala de anticorpos isolados, é só IgG. E quando a gente fala de anticorpos totais, aí entra o agrupamento dos três, IgA, IgG e IgM. Entra no anticorpos totais. Tá? Então isso tem que tomar bastante cuidado, principalmente, olha o risco que a gente tem. Essa é a descrição do rol, só que a gente utiliza código TUS, tá? Para poder autorizar, para poder cobrar, para poder pagar, a gente utiliza código TUS, né? Isso é fato. E aí, qual é o código TUS que eu vou utilizar para poder autorizar esse procedimento, por exemplo, aqui? Vamos para a próxima tela aqui, que é a atualização de código TUS. O que a ANS fez aqui, ó? Então, eu tenho a mesma descrição, tá? Que eu tinha mencionado lá no slide anterior, anticorpos IgG ou anticorpos totais. Tá? Então, esse é o teste sorológico que hoje está coberto, né? Hoje a ANS estabeleceu como obrigatório, através da RN 460. Tá? Anticorpos IgG ou anticorpos totais. Aí ela publicou dois códigos TUS. Tá? Dois códigos TUS baseados em códigos que já existiam lá na CBHPM. Lembrando que CBHPM é uma tabela de referência de remuneração, referência de valores. Eu tenho dois códigos TUS. Ah, meu paciente vai fazer um anticorpo isolado, IgG. Qual código que eu utilizo? 4032-4788. Olha o que tem aqui de curioso na descrição desse código TUS. Isso que a gente tem que levar em consideração, tá, pessoal? Quando eu falo de cobertura, quem me traz a informação do que é coberto e o que não é coberto é o rol, tá? Que é essa coluna aqui. Então, o rol que me traz a informação do que é coberto e do que não é. Agora, para eu poder autorizar, cobrar, pagar, eu utilizo um código TUS. Na descrição TUS, tem a informação de IgA, IgG ou IgM. Só que isso não significa que os três têm cobertura. Por quê? A tabela TUS não me estabelece cobertura. Quem me estabelece cobertura? O rol. Olha o que diz aqui no rol. Fala de IgA isolado? Não. Fala de IgM isolado? Não. Fala de IgG. Então, IgA, IgM isolado não tem cobertura. Tá ok? Então, quando eu for utilizar esse código 4032-4788, o único que eu tenho cobertura é o IgG. Agora, quando eu falo de anticorpos totais, que aí já é um outro código, 4032-4796, aí eu tenho anticorpos totais, tá? IgA, IgG e IgM, tá? Que é a somatória, que aí já são os três, IgA, IgG e IgM. Agora, quando eu falo de anticorpos isolados, seria esse código 4032-4788. Então tem que tomar cuidado, porque o código que a gente utiliza para autorizar, para cobrar, para pagar, é o código TUS, tá? É a descrição TUS. E o fato de você ter na descrição TUS IgM, IgG e IgA, não significa que os três estão em cobertura, tá? A cobertura é baseada aqui no que estabelece o rol. Isso serve para outros procedimentos, não é só para COVID. A gente costuma frisar bastante isso nos cursos que a gente ministra. Então, IgA e IgM isolado não tem cobertura. Tem diretrizes também esses procedimentos. Não vamos entrar nas diretrizes para o vídeo não ficar muito longo, tá? Teste rápido também não tem cobertura. Então, não se enquadra em nenhum desses códigos, não se enquadra nessa descrição aqui que a ANS estabeleceu. E lá na diretriz mesmo já tem essa informação. Teste rápido não tem cobertura.
Aqui são as referências de todas essas resoluções, essas atualizações, tá? Tudo lá baseado nas publicações da ANS, tá? Vou deixar na descrição do vídeo esses links para quem tiver interesse de se aprofundar um pouco mais, tá? E aqui os nossos contatos, pessoal. Muito obrigado, espero que tenham gostado. A gente fica aberto aí para sugestões, para outros temas aí para a gente discutir, para a gente se aprofundar mais. E qualquer coisa pode entrar em contato, que a gente fica à disposição, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.